Sabe aquela frase de 3 palavras que toda criança diz e que muitas vezes paralisa tanto ela quanto os adultos ao redor? Pois é, hoje a gente vai decifrar o que está por trás dela e descobrir como transformar essa insegurança em pura coragem. Eu não consigo. Parece tão simples, né? Mas essa pequena frase é muito mais do que parece. Ela é, na verdade, uma janela para o mundo emocional de uma criança. Um código que, se a gente conseguir decifrar, pode mudar absolutamente tudo. Então, vamos lá. O que de fato acontece na cabeça de uma criança quando, bem na hora de encarar uma tarefa nova, essa frase aparece? A primeira pergunta que vem à mente é: será que a criança está falando que não tem a habilidade para fazer aquilo? Que ela simplesmente não é capaz? E aqui está o pulo do gato. Quase nunca é sobre incapacidade. Na grande, imensa maioria das vezes, eu não consigo é só outra forma de dizer estou com medo. Entender isso é crucial, porque a gente não combate falta de habilidade do mesmo jeito que a gente lida com o medo. Compreender que medos são esses é o primeiro passo para poder ajudar de verdade. Não é uma questão de forçar, de empurrar, mas de entender o que está alimentando essa resistência. A melhor forma de pensar nessa frase é como se fosse uma tradução. Eu não consigo não é uma declaração final, um ponto final. É, na verdade, um pedido de ajuda. Um pedido disfarçado, que vem de um lugar de vulnerabilidade e de busca por segurança. E quais são esses medos? Geralmente são os mais fundamentais. O medo de falhar, claro, o medo de decepcionar os adultos que ela ama, o medo de ser comparado com o irmão, com o colega, e talvez o mais sutil de todos, o medo de se esforçar muito e no fim não dar certo. Agora vamos olhar um pouco para nós, os adultos. Porque muitas vezes, mesmo com a melhor das intenções, as nossas respostas podem acabar piorando e muito a situação. É que algumas respostas bem intencionadas têm o efeito contrário. Frases como, claro que consegue, é só tentar, fazem a criança se sentir incompreendida, porque o sentimento dela foi invalidado. Dizer, você não se esforça, soa como um baita julgamento. E comparações do tipo, seu primo faz, você também devia, só criam um sentimento de inadequação. O resultado é sempre o mesmo. A gente aumenta a pressão e diminui a coragem. Certo. Então qual é a alternativa? A grande virada de chave é mudar o foco da pressão para o apoio. É sair da exigência e ir para a validação. E aqui vai um guia bem prático. Primeiro, valide o sentimento. Eu entendo que parece difícil mesmo. Depois, ofereça uma ajuda para dar o pontapé inicial. Que tal a gente fazer a primeira parte juntos? Outra coisa é quebrar a tarefa em pedaços menores, o que a torna menos assustadora. Vamos só começar? Depois a gente vê o resto. E, talvez mais importante de tudo, normalize o erro. Deixe claro que ninguém precisa ser perfeito na primeira tentativa. É essencial a gente lembrar que a autoconfiança não nasce do nada, ela é construída. Ela floresce quando a criança olha para o lado e percebe que o adulto em quem ela confia também acredita nela, que eles estão juntos nessa jornada. E isso nos leva à etapa final, a que realmente promove uma transformação duradoura. Ela acontece quando a gente muda o foco do nosso elogio, quando passamos a celebrar o processo e não só o resultado. A forma como a gente elogia cria 2 caminhos bem diferentes. Elogiar só o perfeito ou o acerto ensina a criança a ter medo de não atingir esse padrão. Em contraste, quando o elogio foca no esforço, nossa, eu vi o quanto você se dedicou, ou na resiliência, cada tentativa te deixa mais forte, o que se cultiva é a coragem para tentar de novo. No fim das contas, a mensagem é esta: a gente pode criar um ambiente que pune o erro, aprisionando a criança no medo. Ou podemos criar um ambiente que acolhe o erro, tratando-o como parte do crescimento. É nesse segundo ambiente que a coragem de verdade tem espaço para florescer. E é assim que, com acolhimento e apoio, o eu não consigo se transforma em algo muito mais poderoso. Posso tentar. Essa pequena mudança de palavras representa uma gigantesca e maravilhosa mudança de mentalidade. E para finalizar, fica a reflexão. Nas nossas interações diárias, com as melhores das intenções, que medos a gente pode estar alimentando sem querer? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.